Bom, boa tarde mais uma vez. Como vocês viram, é muito bom ter amigos gentis, porque com essa apresentação realmente a gente se sente muito envaidecido, mas pelo menos grande parte dela não se deve apenas à amizade, que é o fato de eu me sentir extremamente honrado por estar aqui nessa jornada com vocês. Sobretudo falando de alguma coisa que me dá um imenso prazer. Esse tema que vocês vão estar ouvindo falar agora é um tema que de alguma maneira não foi muito apresentado. Eu fiz apenas uma apresentação disso aqui no Congresso do Cérebro, em Gramado, há alguns dias atrás, mas eu só tinha 20 minutos para falar e agora eu tenho uma hora de conferência, de modo que vocês vão ver isso aqui em primeira mão, em detalhes. Bom, a atividade anterior me deu a oportunidade de apresentar a terapia cognitiva processual, claro que de uma maneira bastante superficial e rápida, e o que eu vou apresentar para vocês agora é o resultado de um trabalho muito recente na minha vida. Quando eu digo recente, alguma coisa de uns 4 anos, começou em 2014, que envolve algo no qual eu não tinha absolutamente nenhuma experiência. Eu sempre fui psiquiatra de adulto e não tinha nenhuma experiência trabalhando com crianças e adolescentes. De modo que vocês vão me ver contar um pouquinho a história de minhas dificuldades, mas é um mundo apaixonante e hoje é a minha menina dos olhos, ou seja, é o que eu faço com mais prazer hoje, é exatamente esse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui. Cujo título é Experiências Adversas na Infância, que para mim o conhecimento trazido por esse trabalho, que vocês vão conhecer como ex de um pesquisador americano, que é o Vincent Felici, que ocorreu na década de 90 e que para mim é uma revolução e que nos próximos anos ele vai mostrar o quanto nós temos de ainda fazer pelas nossas crianças e adolescentes. Apenas para mostrar um pouquinho em que deu essa história que eu comecei a contar para vocês na atividade passada, ou seja, eu deveria ter atualizado meu Lattes, porque esse aqui foi dito como o último, de lá para cá ainda teve mais 2, que é justamente o manual da terapia cognitiva processual, que foi publicado nos Estados Unidos e já tem tradução em português. E o que me deu bastante orgulho foi exatamente ter feito esse também sobre a terapia cognitiva processual, sob convite. Por que ele me deu muito orgulho? Porque pela primeira vez, todas as minhas dúvidas foram embora com relação à aceitação internacional de um modelo, ou seja, a terapia cognitiva processual sendo aceita como um modelo independente. Claro que toda a terapia cognitiva processual ela é 100% beckiana, de alguma forma, mas integra vários outros modelos, inclusive a minha história prévia psicanalítica, como eu pude contar para vocês na aula passada. De modo que a terapia cognitiva processual é terapia cognitiva de Beck, mais uma tentativa de integração com outros modelos, tanto anteriores como posteriores à terapia cognitiva de Beck. Eu tinha dito para vocês que eu não consigo mais parar de ler Kafka depois dessa experiência, como vocês podem ver aqui. Kafka nasceu em 83 e morreu em 24, eu pude contar um pouco essa história na atividade passada. E falei para vocês de um artigo que eu tinha publicado, que é um artigo que foi publicado no Medical Hypothesis, no qual eu proponho uma solução prática para o personagem do livro O Processo de Kafka. E essa solução prática é nada mais, nada menos do que a própria terapia cognitiva processual, que eu descrevi um pouco para vocês, como eu disse, de forma bastante superficial, ou seja, muito mais do que aquilo que foi descrito para vocês. Na realidade, quando nossos pacientes chegam para nós, é como se eles tivessem uma espécie de corte interna, na qual você encontra um promotor bastante acusatório, que equivale ao eu crítico da Gestalt. O indivíduo se coloca muito frequentemente na posição de réu. Nós temos aqui o juiz, que de alguma forma ele também se coloca na posição de juiz em algumas circunstâncias nas quais, nas condições mais extremas, vai a própria execução.
Mas onde é que fica aqui? Porque quem decide é o jurado. Mas o jurado nessa condição aqui ele é extremamente enviesado. O que esses pacientes que chegam para nós não têm e que precisa ser desenvolvido é exatamente a sua defesa. E é isso que ele faz no consultório, depois de a utilização de várias técnicas em que o indivíduo é preparado para chegar até esse estágio e no qual ele continua fazendo as pazes com o promotor. Ou seja, um promotor que nesse momento deve ter se normalizado e aceitado um processo jurídico interno mais equilibrado. Ok, como é que começou a história com crianças e adolescentes, já que eu não tinha absolutamente nenhuma experiência e surgiu totalmente por acaso, da mesma forma que a terapia cognitiva chegou para mim? Eu estava conversando com minha filha, isso provavelmente talvez 6 ou 7 anos atrás. Ela estava fazendo residência médica em São Paulo, nós estávamos no aeroporto. Hoje ela é médica, vive no Canadá, já profissional, mas naquele momento ali no aeroporto ela chegou para mim e disse: pai, você se lembra quando você estava aprendendo terapia cognitiva e que nós éramos adolescentes? Eu tinha 13 anos, meu outro irmão tinha 14 e o outro ainda um pouquinho mais velho, e você nos ensinava aquelas coisas sobre distorções cognitivas, mandava a gente procurar nas revistinhas os tipos de distorções, e o que você estava aprendendo você tentava passar para nós. E eu disse: eu me lembro sim daquele momento. E ela disse: pai, aquilo eu nunca me esqueci, e eu ainda me lembro de várias coisas que você me ensinou naquele momento, e eu ainda uso algumas. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Bom, naturalmente que essa afirmação ligou minha antena e só precisava de uma oportunidade para isso. Alguns anos depois, me surgiu uma pessoa que se encontra nessa plateia agora, né, Cristina Matos, e que se apresentou para mim como aluna, como candidata ao doutorado, e disse: eu sou pedagoga e também psicóloga. Eu falei: é tudo que eu preciso. Preciso de alguém que eventualmente me ajude, ou pelo menos comece a fazer esse trabalho nas escolas. E naturalmente, como eu disse para vocês, eu não tinha absolutamente nenhuma experiência. O que eu fiz então? Eu fui conversar com um dos indivíduos que mais entendem disso no mundo. Eu fui a Bath, no Reino Unido, fiz uma viagem específica para isso, para conversar com Paul Staller. Então, está colocando essa cidade muito charmosa, que fica a 1h30 de Londres. E passei com ele apenas 2 horas e fui-me embora. Ou seja, eu passei apenas um dia na Inglaterra exatamente para discutir esse protocolo. O que Stallard tinha feito? Ele tinha feito vários estudos envolvendo milhares de crianças. Por exemplo, nesse estudo que ele fez aqui, ele, em 14 escolas que entraram nesse estudo no Reino Unido, ele, na realidade, estudou 1.257 crianças. Aqui envolve mais a parte de ansiedade. E ele utilizou um programa conhecido e desenvolvido na Austrália, que é o Friends, que é a aplicação de algo que seria semelhante ao que eu gostaria de aplicar. E eu me apresentei para ele dizendo: olha, eu tenho um projeto, ainda não tenho exatamente como vou fazer isso, mas eu gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito de um possível projeto onde eu possa comparar isso com o modelo que geralmente é utilizado. Então, uma das coisas que ele já me fez desistir de imediatamente, o meu projeto era que eu ensinasse aos professores, para que os professores utilizassem isso nas escolas. E o que eu aprendi com ele de imediato é que esse programa, na realidade, não foi eficiente quando aplicado pelos professores, ou seja, não se comparou, por exemplo, quando isso era aplicado por profissionais. Então, o que nós teríamos de fazer era treinar pessoas da área, psicólogos, para aplicar esse programa. Então, fomos à Secretaria Municipal de Educação, o secretário nos deu uma escola no Tororó, e eu ia então com minha equipe, na realidade, várias pessoas que eram meus alunos de mestrado e doutorado, e eu ia dar aula para esses meninos. Ou seja, durante um semestre inteiro, eu ia para lá ensinar para eles o que eu fazia no meu consultório com os pacientes, sabendo que a terapia cognitiva processual funcionava como doença. O objetivo agora não era utilizar isso aqui como terapia,
mas como algo preventivo. Então, não podia chamar isso de terapia. Então, passou a ser chamado de treinamento cognitivo processual em grupo. E ao final do semestre, naquele ano, nós já tínhamos um modelo que, inclusive, foi publicado logo, ou seja, publicado nessa revista aqui, e o manual de aplicação, que é um manual para o adolescente, já estava pronto. Ele está sendo encaminhado agora com esse título, tornando-se mestre da mente. Ele vai ser publicado inicialmente como Becoming a Master of the Mind nos Estados Unidos e depois aqui. Então, essa é a cara do manual. E esse manual para alunos, e eu gostaria de dizer para vocês que ele vai ser publicado não para aplicação na escola especificamente, mas também para utilização em consultório. Ou seja, eu já uso essas coisas que foram adaptadas na minha, digamos, nesse trabalho na escola, com pacientes que eventualmente, ou adolescentes que me procuram. Então, para começar, eu tenho de explicar uma série de coisas para os meninos, mas levar essa coisa pesada do consultório, do modelo, realmente eu sabia que não ia funcionar. Então eu tinha de adaptar isso aqui para uma linguagem adolescente. Portanto, esse programa foi dividido em 4 etapas. Eles são treinados para ser detetives da mente. Vocês vão ver o que eles fazem quando estão sendo treinados para ser detetives da mente. Em seguida, eles são treinados para ser advogados da mente, juiz da mente e mestres da mente. Ok? Como é que esses meninos então chegam? Eu tenho de explicar para eles coisas como o que é pensamento, que pensamento é igual à cognição, e o que eles estão fazendo na realidade é um treinamento mental, dando exemplos do futebol para que ou esporte de um modo geral, para isso tornar-se atraente para eles. E é muito simples. Eu não sei se vocês viram o diagrama inicial de conceituação que eu apresentei na mesa redonda, onde nós tínhamos situação, pensamento automático, emoção e comportamento. Com os meninos teriam de ser alguma coisa que eles pudessem se lembrar imediatamente. Então, o detetive da mente vai investigar os 4 mentos. Então, isso passa a ser acontecimento, pensamento, sentimento e comportamento. E quando a gente pergunta a esses meninos o que o advogado da mente está investigando, eles já dizem tranquilamente, a sala inteira cantando acontecimento, pensamento, sentimento e comportamento. Então a gente ensina cada um desses aqui, mostrando esse primeiro nível, como eu estou assistindo a aula de matemática, tem parte prática de exercícios com eles, aí não consigo aprender nada, é muito difícil esse é o pensamento, fica ansioso e para de prestar atenção e começa a desenhar. E eu mostro para eles que uma mente estressada é uma mente em curto-circuito, onde esse comportamento vai gerar mais acontecimentos do tipo: a aula continua e eu perco a sequência, eu vou ter mais pensamentos do tipo: eu nunca vou aprender, além de ansiedade, fica triste e em seguida, aí é que não vai fazer a tarefa de qualquer maneira. Isso aqui muito rapidamente para dar para vocês, para quem atua na área de cognitiva, sabe que o registro de pensamento para reestruturar pensamentos automáticos é um instrumento mais utilizado. Então nós adaptamos o registro de pensamento para que isso fosse a lente do detetive da mente. Ou seja, esse detetive da mente não só investiga esses 4 mentos, mas eles também transformam o pensamento antigo num pensamento novo, o sentimento antigo, ansiedade, tristeza, estresse ou qualquer coisa, num novo sentimento, e o comportamento, como vocês podem ver pela própria pergunta, o que eu faço diante desse sentimento e diante desse pensamento. Aqui a pergunta muda para ser então uma tomada de decisão, ou seja, diante desses novos pensamentos, desse novo sentimento, o que eu pretendo fazer. E é claro que nós então passamos uma série de outros exercícios que realmente vão reforçar essas coisas. Nós utilizamos também muitas metáforas, como a metáfora do vulcão. Eu falei para vocês em crenças nucleares, mas eu jamais vou falar de crenças nucleares para esses meninos. Isso é um termo técnico. Mas eu posso falar do crime. E que o que o detetive da mente investiga é exatamente o crime, que é nada mais, nada menos do que a acusação que eles têm contra si mesmos. E é comum, na realidade, buscar o pensamento mais quente de todos, que é a acusação. E eles podem ver, por exemplo, aqui, que esse é um vulcão em erupção. E esse vulcão em erupção, como se isso aqui fossem os pensamentos, e o que nós queremos, na realidade, é como chegar ao magma, ao centro desse vulcão, buscando o pensamento mais quente de todos,
com aquela mesma técnica que a gente chama de seta descendente, que na realidade se resume a duas perguntas. Ou seja, na medida que ele dá o significado isso significa que eu sou, por exemplo, estúpido, significa que eu sou incompetente. Bom, isso se chama escada descendente ou seta descendente. Por exemplo, sou incapaz. E o que nós seguimos então agora é mostrando para eles que algumas distorções, o que chamam de distorções do tipo, que chamam de labeling, dando uma etiqueta ou alguma coisa assim, como eles se chamam, são exatamente as crenças nucleares. Sou incapaz, sou um fracasso, sou má, etc. Partindo dessa fase aí, nós entramos então no julgamento, ou seja, o detetive da mente já fez a sua investigação. Uma vez fazendo a sua investigação, agora vai levar esse crime para o tribunal. E nesse tribunal, então, nós fazemos teatro na escola. E os meninos, então, são chamados a, voluntariamente, participar como promotores, advogados, etc. Só que nós não queremos trazer o problema do menino porque nós não queremos expô-los. Consequentemente, nós já levamos a situações que, de um modo geral, diz respeito à sala. A gente sabe que os meninos estão falando de si mesmos em determinada situação, mas isso não está sendo reconhecido pela sala. Consequentemente, eles não são expostos, e aí, então, eles sentam nessas cadeiras como réu, como promotor, réu novamente, defesa, réplica, tréplica, como testemunha, como jurados. Inclusive, vários meninos são chamados para julgar a atuação do promotor e da defesa. E como vocês viram que um promotor, de um modo geral, faz distorções cognitivas, esses meninos aprendem tudo sobre as distorções cognitivas. Eles sabem o que é leitura mental, sabem o que é pensamento do tipo tudo ou nada, eles sabem o que é pensamento do tipo previsão de futuro, etc. E aí ele percebe que o promotor está fazendo fundamentalmente isso. Partindo desse momento, nós entramos na outra técnica, que é justamente a escada ascendente, que é a mesma técnica de seta ascendente que nós estamos aqui, para que o indivíduo, então, agora fortaleça as suas crenças positivas. Ok? Isso é apenas dois dos estágios. É claro que eu não vou falar detalhadamente aqui para vocês. Em seguida nós temos o estágio, ou a parte, por exemplo, do juiz da mente, em que o próprio menino põe o promotor em julgamento. E em seguida nós damos noção de ética e de assertividade, e pretendo integrar agora nesse modelo um pouco de mindfulness, para que esses meninos então se transformem naquela quarta etapa em mestres da mente. Ok? Bom, esse é o modelo que eu tenho apresentado para vocês. A etapa seguinte foi buscar na literatura, antes que nós realmente pudéssemos apresentar os resultados que a gente veio a obter nesse trabalho. E eu me deparei com algo que eu nunca tinha ouvido falar, que justamente o que indica que essas consequências do abuso e da negligência infantil a longo prazo, elas são dramáticas, elas são terríveis. E pela primeira vez, talvez esse estudo tenha confirmado e mostrado claramente o mecanismo desses abusos e do estresse tóxico na infância como responsáveis por praticamente tudo que a gente vai sofrer na idade adulta, incluindo as doenças físicas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Esse estudo que eu acho que todo mundo deve conhecer. Esse é um estudo fantástico, acho que realmente ele está iniciando talvez uma revolução nessa área, que é o chamado estudo ACE. O que é ACE? Experiências adversas na infância. Eu vou pedir, inclusive, vou fazer um pequeno experimento com vocês aqui, mas o que eu quero é que vocês tenham extremo cuidado, porque eu não quero que ninguém coloque ou se mostre para os vizinhos. Mas o que consistiu nesse estudo ACE, que mostra um determinado score, e que eu vou pedir para vocês fazerem daqui a pouco de vocês mesmos. E vocês vão perceber que essa realidade está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos, ou do que todo mundo imaginou até o momento. Então vamos dar uma olhada no que eles fizeram. Primeiro o seguinte, ele trabalhava na Kaiser Permanente, em San Diego, trabalhava com obesidade, e uma das coisas que realmente, eu diria que chocou o Vincent Felice, que é um dos autores do estudo que iniciou isso aqui, foi o fato de que eles conseguiam um sucesso muito grande na perda de peso. Por exemplo, pessoas que perdiam 50, 60 quilos e que pouco tempo depois, muito bem sucedidos, peso normal, voltavam a ganhar, às vezes até mais. E dizia, olha, eu não entendo o que está acontecendo. E então ele se propôs a ir buscar, a investigar realmente por que isso estava acontecendo, e bolou alguns questionários para isso.
Mas a chave dele veio principalmente de um erro, de um lapso. Ele estava fazendo nesses questionários perguntas, por exemplo, quantos anos você tinha quando você teve a sua primeira experiência sexual? Isso é uma pergunta banal, de um questionário epidemiológico, coisa desse tipo. E só que ao invés de fazer essa pergunta, ele fez: quantos quilos você tinha quando você teve a sua primeira experiência sexual? E aí uma paciente disse: eu tinha 18 quilos. Eu tinha 4 anos e minha experiência foi com meu pai. E ele tinha 23 anos de experiência e disse: olha, é meu primeiro caso de incesto que chega a mim. Mas só que 2 semanas depois ele teve mais outro e mais outro. E ele disse: olha, está totalmente enviesado aqui, olha, eu vou pedir para que mais 5 pesquisadores investiguem mais 100 pessoas. E o que ele achou realmente foi chocante. Ao apresentar esse trabalho num congresso importante, ele foi meio que ridicularizado, mas Robert Anda, que é o outro autor desse estudo, e um terceiro, chegaram para ele e disseram: ninguém vai lhe acreditar na realidade com uma amostra tão pequena, nós precisamos de milhares de pessoas. Foi aí então que começou esse estudo ACE, que envolveu naquele momento 17 mil e algumas pessoas, na realidade, que foi um estudo retrospectivo e prospectivo. Depois que ele se aposentou, ele já tinha alguma coisa como 30 mil pessoas nesse estudo. E agora o que eu vou apresentar um pouco de detalhe esse estudo, que eu acho que todos têm de falar e conhecer esse estudo. Ou seja, o questionário dele envolveu esses 10 tipos de experiências adversas na infância. O que ele queria saber? 3 tipos de abuso emocional, físico e sexual, 2 tipos de negligência emocional e física, doença mental nos pais, dependência de droga nos pais, prisão de um dos pais, separação ou divórcio dos pais e violência doméstica. Ou seja, a cada resposta sim a esse questionário, que eu vou apresentar minuciosamente para vocês agora, o indivíduo tinha um score ACE, 2, 3 até 10, ok? O que eu vou pedir para vocês? Vocês não vão escrever absolutamente nada. Eu vou querer que vocês agora respondam mentalmente para vocês mesmos a cada pergunta que vai ser feita. E depois vocês somem mentalmente quantos ACEs você tem. Não quero que vocês revelem, mas chocante para mim saber que eu tinha 4. E o que esse 4 vai representar? Isso eu não tenho absolutamente nenhuma dificuldade em colocar para vocês, mas vocês vão entender o que isso significa. Significa que está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Tá? Então, a soma de suas respostas positivas é o seu índice de experiências adversas na infância, é o seu score ACE. Vamos lá. Pergunta 1. Algum de seus pais ou outro adulto em casa frequentemente, ou muito frequentemente, isso aqui em negrito, eu vou falar sempre no masculino, o ofendia, insultava, menosprezava, humilhava ou agiam de tal forma que o faziam recear ser fisicamente agredido? Se for verdade, então 1. Não importa a quantidade, certo? Se foi verdade, 1. Pergunta 2. Algum de seus pais ou outro adulto em casa frequentemente ou muito frequentemente empurrava, o agarrava, esbofeteava, atirava objetos contra você? Ou alguma vez lhe bateu de tal forma que gerou marcas ou danos físicos? Continuando, algum adulto ou pessoa pelo menos 5 anos mais velho do que você alguma vez o tocou, acariciou ou levou a tocar no corpo deles de forma sexual? Ou tentou ter ou teve relações sexuais, orais, anais ou vaginais com você? Sentia frequentemente ou muito frequentemente que ninguém na sua família o amava ou pensava que você era importante ou especial? Ou os membros da sua família não se preocupavam com o bem-estar de cada um, não se sentiam próximos uns dos outros ou não se apoiavam uns aos outros? Sentia frequentemente ou muito frequentemente que não tinha o suficiente para comer, tinha de usar roupas sujas e não tinha ninguém que o protegesse? Ou os seus pais estavam demasiado embriagados ou sob o efeito de drogas para cuidar de você ou de levá-lo ao médico caso precisasse? Alguma vez os seus pais se separaram ou se divorciaram? Ou seja, tão comum o sujeito a partir de 1, não é isso? A sua mãe ou madrasta era frequentemente ou muito frequentemente empurrada, agarrada, esbofeteada ou atiravam objetos contra ela? Ou era algumas vezes frequentemente ou muito frequentemente tratada a pontapés, mordida, batida com murros ou atingida com objetos pesados?
viveu com alguém antes dos 18 anos, tudo isso antes dos 18 anos, você viveu com alguém que sofresse de problemas de bebida ou alcoolismo, ou que usasse drogas ilícitas? Algum dos membros da sua família sofria de depressão ou perturbações psicológicas, ou algum dos membros da sua família fez tentativas de suicídio? Alguns dos membros da sua família foi preso? Essas são as 10 perguntas. Naturalmente, que eu avaliar esse estudo, aqui só repetindo para vocês que a soma de cada resposta sim dá o seu score ACE, talvez ele tenha explicado uma coisa que todo mundo sabia e que atribuía a mau comportamento. É como se até a década de 90 essa pirâmide fosse construída só até aqui. Olha, eu diria até aqui, mas sem que os indivíduos soubessem exatamente o que isso significava. E qual a ligação que haveria entre essas experiências e essa parte aqui, que é nada mais e nada menos do que um neurodesenvolvimento que vai mudar a estrutura do seu cérebro. Quando eu falo em estrutura, não é só em termos de circuitos, não. Vai mudar, inclusive, tamanho de estruturas no cérebro da pessoa. Ok? Então, uma das grandes conclusões colocadas aqui em letras garrafais é que as experiências adversas na infância raramente ocorrem isoladamente. Elas vêm em conjunto. Dificilmente alguém tem apenas um. Elas acontecem em grupos. Então, só para vocês terem uma olhada aqui, se por exemplo a sua mãe tem uma probabilidade, tem um score, ela tem 95% de probabilidade de ter pelo menos mais um, 82 mais 2 e assim sucessivamente. E se ela tem 4, ela já tem 50% de probabilidade de ter 5 ou mais. Ou seja, eles são cumulativos, eles acontecem em combos, como a gente diria. E o que então Vincent Felice observou? Esses são os scores. E ele não bota 6, 7, 8 ou 9, porque inclusive ele diz, olha, a partir daqui o gráfico ele é tão alto que nem cabe digamos assim, no slide. Inclusive Robert Anda, quando ele avaliou ele relata dramaticamente que quando ele viu esses dados, ele começou a chorar, porque ele não acreditava no que ele estava vendo. Então, primeiro, é ver que é muito frequente. Se você soma tudo isso aqui, você vai ver que 67% da população tem pelo menos um ACE. E 17% da população tem 4 ACEs ou mais. Ou seja, há uma relação dose-resposta entre esses scores e os problemas de saúde. E a gente fica pensando aqui depressão, ansiedade, talvez um PTSD. Não, é muito mais do que isso. Então, por exemplo, vocês vão estar vendo aí no próximo slide que as 7 maiores causas de morte nos Estados Unidos, envolvendo cardiovasculares, etc., ocorrem pura e simplesmente nos indivíduos que têm um score ACE de 4 ou mais. Então, aqui esse com 7 comparado com 0, 3,5 mais chances de doença coronária isquêmica, que é a causa de morte mais frequente nos Estados Unidos. E aqui vocês têm as causas de morte mais frequentes, 2 vezes mais, ou seja, 220%, doença isquêmica do coração, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença de Alzheimer, diabetes, doenças pulmonares e tentativa de suicídio ou suicídio consumado, ou seja, 1.220% a mais, ou seja, 12 vezes a mais o risco em indivíduos que têm 4 ACEs ou mais. Eu não vou parar para vocês, mas vou mostrar em sequência esses slides aqui, e vocês vão ver que o fato de um indivíduo ter um score ACE, isso não significa que ele não tenha, por exemplo, aqui está falando de um comportamento frequente na idade adulta, que é fumar. Mas você vai ver que há sempre uma escada, de modo que o indivíduo que tem 4 ou mais, ou eventualmente 6, como está mostrando aqui, tem uma chance, uma percentagem, uma frequência muito maior de indivíduos que fumam. E vamos lá, aqui você tem não só fumar, mas também ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, tem uma escadinha mostrando aqui que o indivíduo que sofreu essas experiências na infância, ele vai ter mais doenças pulmonares. Aqui, hepatite, icterícia, score 0, e como ele aumenta, dobra praticamente a partir do score 4 ou mais. Tornar-se um adulto alcoolista, ok, essa é a probabilidade com 0.
E a gente fica se dizendo assim, alcoolismo é altamente genético, não é isso? Bom, se é altamente genético, o que está fazendo isso aqui? Para que esses indivíduos que estão no score 4 realmente tenham essa, digamos, frequência 4 vezes maior, como a gente pode dizer aqui, do que eventualmente no score 1. Ou seja, alguma coisa está acontecendo na idade precoce desses indivíduos que vai mudar alguma coisa. O aluno está falando um pouquinho disso aqui. Será a genética? Será que a genética dá conta disso? E a gente já começa a desconfiar que não é apenas uma questão de genética no sentido de mutações. Não é só DNA. Aqui vocês têm, por exemplo, o uso de álcool e drogas, droga intravenosa, ou seja, se multiplicando em frequência, com 4 ou mais. O indivíduo realmente ser estuprado ou estuprada mais tarde, ou seja, há alguma vulnerabilidade nessas pessoas que são estupradas na medida em que sofreram essas experiências adversas na infância, ou seja, na medida que o indivíduo tem 4 ou mais scores, você está vendo aqui a frequência em comparação com 0. Por exemplo, prescrição de antidepressivos. Dê uma olhada nisso. O que acontece com o indivíduo que tem um score 0 e que não sofreu isso aqui? É claro que esses indivíduos se deprimem também, mas dá uma olhada em quem sofreu experiências adversas na infância, como isso praticamente triplica. Okay? E uso de antipsicóticos, aqui representados, mesma coisa. Uso de ansiolíticos, prescrição de ansiolíticos cresce também na medida em que nós temos scores ACE 4 ou mais. Claro que vocês não vão conseguir ler esses slides, mas esse foi um outro estudo, chamado de estudo Coleva. Se vocês estiverem curiosos, na realidade é um estudo tentando ver os sistemas do corpo. Aqui nós temos, por exemplo, praticamente todo o corpo humano representado nas suas estruturas e como essas estruturas podem, inclusive número de cirurgias, eu estou vendo aqui embaixo, alergias, etc., podem sofrer influência eventual de experiências adversas na infância. A questão toda é, como é que isto acontece? Vamos tentar ver se existe uma explicação bastante plausível para isso. Nós já sabemos desde, quem sabe, eu não sei se esse estudo foi em 2008, mas o Nemiroff já começou a estudar isso, acho que desde a década de 80, e nós sabemos que, na realidade, passar por traumas na infância faz ou muda, de alguma forma, o funcionamento do cérebro. Ou seja, o trauma, e é claro que o indivíduo que realmente tem um suporte social, isso funciona como uma espécie de amortecedor, que no final das contas, se esse lado pesar muito, esse indivíduo não só vai ter respostas comportamentais envolvendo transtornos psiquiátricos, mas ele vai ter respostas físicas que vão envolver alterações endócrinas, autonômicas, imunológicas e tudo que vocês podem imaginar. Quais são os mecanismos adaptativos que regulam o nosso comportamento? Ou seja, há não muito tempo a gente só pensava nisso aqui, olha, mutação, seleção natural. Só que durante a vida da gente, ou quem sabe a vida de algumas gerações, ninguém vai presenciar ou testemunhar alguma mutação específica que realmente a gente tenha conhecimento, porque isso se dá não só ao longo dos milênios ou milhões de anos, ou mesmo bilhões de anos, e que é responsável exatamente pela evolução. E aqui nós estamos falando de Darwin, ok? Mas, na realidade, os nossos organismos têm mecanismos de adaptação que vão desde segundos até bilhões de anos. Se vocês derem uma olhada aqui, isso se chama homeostase ou homeostasia. Ou seja, se eu realmente, na medida que entrei aqui nesse palco, meu coração disparou porque eu estava ansioso, de alguma forma, o meu organismo está aqui se adaptando à minha ansiedade. Se de repente eu viajo e amanheço amanhã em um país de clima frio, eu vou ficar tremendo e eu vou tremer porque os meus músculos estão de alguma forma produzindo calor para que eu possa lidar com o frio. Ou seja, nós temos isso na realidade segundo a segundo ou mesmo horas. E bem mais recentemente nós começamos a ver que essa coisa de nascer e morrer com o mesmo número de neurônios era uma mentira. Ou seja, primeiro se falou de neuroplasticidade, ou seja, Neander estava falando hoje da importância de depois de determinada idade, dos 40 anos, você aprender atividades novas.
Então eu estou fazendo isso o tempo todo. Ou então, por exemplo, atualmente eu estou ensinando francês à minha filha, uma coisa que eu aprendi há 40 anos ou há 30 anos atrás, e estou memorizando os mesmos diálogos que eu memorizei há 30 anos ou 40 anos atrás, que foram os diálogos que eu aprendi em francês. E minha filha está adorando, naturalmente. Agora, o que acontece entre as gerações, ou eventualmente séculos? Isso aqui, na realidade, ficou uma espécie de mistério durante algum tempo. Como é que a gente vai explicar mecanismos de adaptação que ocorrem, mudanças que ocorrem nessa faixa de tempo aqui? Vocês provavelmente, na aula de biologia de vocês, devem ter ouvido falar de Jean-Baptiste Lamarck, ou seja, a herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, como é que Lamarck explicava o tamanho do pescoço da girafa? Era como se a girafa, precisando se alimentar das árvores, passasse essa característica para os seus descendentes, o que foi, na realidade, ridicularizado e não tem nada a ver. Ou seja, a explicação de Darwin para isso se chama evolução. Só que Lamarck foi ressuscitado recentemente. E Lamarck foi ressuscitado recentemente porque ele tinha um pouco de razão. E nós vamos ver que talvez razão em muitos aspectos. Darwin tem razão, a evolução existiu, mas Lamarck também tem razão. Ou seja, algumas dessas características elas se transmitem através de gerações. Ou seja, algumas coisas ambientais vividas por nossas mães e por nossos pais são passados para os nossos filhos e eventualmente atravessam mais de uma geração. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Ok? Então, isso, como eu disse para vocês, é um estudo da epigenética. Ou seja, não é o DNA em si, mas o que está acima ou ao lado do DNA, para regular esse DNA através da proteção de proteínas, ou da produção de proteínas, vai ligar ou desligar determinados genes. Vamos dar uma olhada nisso. Isso aqui vocês estão vendo um DNA, e vocês provavelmente não sabem que dentro do núcleo de uma célula, nós temos esse que é o DNA, que tem exatamente a minha altura. Como é que você, ao medir essa coisa que está dentro do núcleo de uma célula que vocês conhecem, o tamanho, vai ter a possibilidade, inclusive no corpo da gente, o número de células que a gente tem, se botasse todo o nosso DNA comprido um atrás do outro, daria para dar milhões de voltas à Terra, em apenas um de nós. Isso, na realidade, é uma estrutura extremamente complexa, e para que isso aconteça, esse DNA, na realidade, ele é enrolado em carretéis, chamados de estonas, ok? Então aqui, olha, o DNA que cabe nesse núcleo da célula é praticamente da altura de uma pessoa. Ok, como é que isso acontece? Simplesmente porque, como ele está enrolado nessas estonas, isso é possível, consequentemente, colocar. E qual é o mecanismo epigenético que vai fazer com que o DNA se expresse ou não se expresse? Ou seja, o que faz com que, se eu tivesse um irmão gêmeo com absolutamente a mesma herança genética, o mesmo DNA, pudesse explicar, por exemplo, que o meu irmão tivesse esquizofrênico, vamos falar de TDAH, já que eu tenho, e o outro meu não, né? Talvez, eventualmente, isso possa ser explicado exatamente por praticamente duas operações químicas que vocês viram na bioquímica, ou seja, através de metilação e acetilação, pelo menos os dois mais importantes. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ou seja, isso que eu falei para vocês, metilação e acetilação da histona, ou seja, dessa estrutura que vocês estão vendo aqui e que vocês vão ver agora, que é exatamente o que está acontecendo aqui, que é chamado de marcas epigenéticas. O que nós temos aqui, então? Vocês têm alguns genes, na realidade, que são mostrados aqui, e, consequentemente, o fato deles sofrerem metilação ou acetilação vão fazer uma diferença, ou seja, na medida que é metilado, o DNA deixa de se expressar, ele é apagado, ele é desligado, ok? E não vai produzir as proteínas. Isso é responsável, inclusive, quando você tem a célula-tronco, que tem exatamente o DNA, como é que aquela exata célula vai fazer que se desenvolva para ser uma célula do olho, a outra para ser um neurônio e outra, eventualmente, para ser uma célula óssea? É exatamente essa questão de ligar ou desligar esses genes.
ok? Então, isso pode fazer a grande diferença entre isto, que vocês provavelmente estão reconhecendo aqui, e isto. Isto, agora já reconhece o Barack Obama, e isto, ok? Inclusive na prática, ou seja, separando os pais das crianças. Então, esse é um estudo muito interessante, porque esses ratos que vocês estão vendo aqui, eles têm absolutamente o mesmo DNA. Ou seja, eles não são em absoluto diferentes um do outro, ou seja, são geneticamente idênticos, foram criados em condições idênticas. Por que eles são tão diferentes? Exatamente pela modificação epigenética em uma região específica do genoma. Ou seja, a maior parte dessa ninhada vai ser obesa e amarela, e a maior parte dessa ninhada vai ser magra e marrom. Ou seja, basta que um aspecto entre aqui, por exemplo, os ratos que passam a bebê, essa proporção muda completamente e você pode ter uma quantidade muito maior de ratos que vão desenvolver o formato agouti, né? Então, em proporções diferentes, como vocês podem ver aqui. Esse trabalho é um trabalho interessante, concluiu que os nossos resultados mostraram que a suplementação dietética de grupos metilação, com ácido fólico, vitamina B12, colina, betaína, alteram o fenótipo dos descendentes. Isso é um estudo feito com ratos. Esses achados sugerem que a suplementação dietética, aceita longamente como benéfica, pode ter influências deletérias não previstas no estabelecimento da regulação gênica em humanos. Ou seja, a gente não tem a mínima ideia do que essas coisas que estão sendo empurradas para a gente aqui vai fazer daqui a algumas poucas gerações. E isso é o que faz exatamente nos ratos. Esses ratos agouti, você tem aqui essa simples suplementação de alimentos, fazem com que eles tenham, suplemento ou não, aparência, esse fenótipo completamente diferente um do outro. Okay? Como vocês estão vendo aqui. Eu disse para vocês, porque essa discussão ela é longa, ela é perguntada já de muito tempo, ou seja, o que importa é nature or nurture, ou seja, é a natureza ou é a criação? O que faz com que essas irmãs gêmeas, ao longo da vida, desenvolvam doenças completamente diferentes, como autismo, asma, transtorno bipolar? Ou seja, essa desenvolva e essa não, ok? Ou seja, a resposta pode estar aqui, ou seja, a alimentação, o que tomou, quais são seus hábitos, o que fez. A gente sabe, na realidade, que fumar na gravidez dá fetos que vão nascer com peso menor. E o que esse peso menor representa? Representa muita coisa no desenvolvimento desse indivíduo. Ou seja, a conta chegará daí a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. E será que a culpa é sempre da mãe? Meus senhores, eu vou mostrar que os senhores também são culpados, pelo menos os fumantes. Dê uma olhadinha aqui, olha, o que esses pesquisadores acharam? Que adolescentes que começaram a fumar, por exemplo, em torno dos 10 anos, ou pelo menos abaixo dos 10 anos, que é exatamente quando existe a formação do esperma, isso na realidade vai fazer com que o indivíduo adquira uma característica que vai durar gerações. Isso significa que ele vai estar passando esta informação para os filhos, que vão passar para os seus netos. Então dê uma olhada nisso aqui, e mostrando exatamente que o tabagismo nos garotos antes dos 11 anos de idade pode contribuir para a obesidade nos adolescentes da próxima geração. Os dados estão aqui, olha. Esse gráfico aqui é um pouquinho complexo, mas essa é a idade em que o pai começou a fumar. Então nós temos aqui idade de 7 aos 17 anos. E aqui nós temos os filhos e as filhas desses pais que fumaram, ou que começaram aos 7, ou que começaram aos 9, ou que começaram aos 17. Eu quero que vocês comparem só essas duas colunas aqui, olha. Esses nunca fumaram, esses pais aqui. E esses começaram a fumar a partir dos 15 anos. Diferença nenhuma em termos do índice de massa corpórea. Ou seja, depois do esperma já tem, ou seja, da evolução dessas crianças que começam a desenvolver os espermatozoides na idade, ou seja, na infância, na adolescência. E se vocês derem uma olhada aqui nas crianças que começaram nos pais que começaram a fumar antes dos 11 anos, ou seja, eles vão ter 3 unidades em termos de índice de massa corpórea a mais
do que esses dois, ou do que nunca fumou, ou de quem começou depois dos 15 anos, ou seja, na idade adulta. Essas características se repetem também nas meninas e que parecem continuar nas gerações, ou seja, os pais que acham que estão muito bem, seus hábitos também influenciam. Isso aqui mostrando apenas a diferença em termos de índice de massa corpórea, mostrando em gráfico aquilo que eu mostrei para vocês na tabela, para os meninos e para as meninas. Como é que isso é explicado? Talvez este seja o exemplo mais conhecido e que demonstrou claramente que esses caracteres que são adquiridos numa geração podem se transmitir para outra sem que o indivíduo mude o seu DNA. O DNA ele é sempre exatamente o mesmo. Esse estudo foi feito por Michael Meany na década de 90, um pesquisador canadense, e ele pegou então essas ratas. A forma da rata cuidar da criança, da ratinha, é lambendo, é fazendo a higiene. Então o que você tem na realidade? Você tem as boas mães e as más mães, que é o nosso caso também. Bons pais, maus pais. Nesse caso aqui, vamos falar das mães. Ou seja, ele pegou os dois extremos. As ratas que cuidavam bem, ou seja, que cuidavam bem, faziam o grooming, a limpeza e tal, e as que não faziam. E o que ele observou foi exatamente isso, ou seja, que as filhas daquelas que eram boas cuidadoras continuavam cuidando das suas filhas normalmente, e isso é passado para a geração. De que forma isso sempre foi interpretado? Claro, é o DNA. Então, é o que explica. Então, existe o DNA para a mamãe e o DNA para a boa mãe. Vamos dar uma olhadinha no que acontece. Se nós pegarmos esta ninhada aqui, criada por mães que são negligentes, e dermos para uma mãe que é uma boa cuidadora, essa ninhada que vocês estão vendo aqui, olha, por exemplo, que é de mães que cuidam bem das crianças, vai continuar nas gerações sucessivas. Ou seja, não é o DNA, mas alguma coisa está acontecendo aí em termos de epigenética que tem de explicar. E o que Michael Meany vai descobrir depois? Exatamente nesse caso aqui, olha, mais metilação, ou seja, o gene sendo desligado, esse gene se expressando de uma forma que essas ratinhas aqui mais tarde serão completamente diferentes dessa que vocês estão vendo aqui. Então, é uma questão de ligar ou desligar, como vocês estão vendo aqui. Os próximos slides, na realidade, eu só mantive aqui e vou falar muito rapidamente deles, porque eu vou passar um vídeo que eu acho que é um vídeo que todos vocês têm de ouvir. Então, se eu chegasse aqui e dissesse, olha, vejam esse vídeo na internet, quando chegarem em casa, provavelmente alguns de vocês veriam e outros não. E eu quero que todos vocês vejam, até porque, inclusive, ele tem legenda em português e alguns de vocês não conseguem a legenda no celular de vocês. Eu sei disso porque minha esposa não conseguiu no celular dela. Então, eu vou dar para vocês. Mas em que consiste, na realidade, esse trabalho que demonstrou que essas circunstâncias dependem muito desse processo de adaptação e de regulação de metilação ou acetilação? Então, esse trabalho, inclusive, é apresentado por Moshe Zif, que é o slide que eu vou ver para vocês aqui, em que esses macacos aqui, eles foram criados pela mãe. E esses aqui foram criados por uma espécie de mãe adotiva. Ele não deixou muito claro se era outra macaca adotiva ou se eventualmente uma outra forma de criação. O fato é que esse macaco aqui foi criado isoladamente. Na idade adulta, eles são animais completamente diferentes. Uns, na realidade, são agressivos, são ansiosos, demonstram realmente comportamentos diferentes desses que, na realidade, serão menos ansiosos, mais seguros, etc. Vocês verão o Moshe Zif falando disso. E então, o que acontece? Na realidade, ele mediu no DNA a taxa de metilação nesses animais, mostrando que esses aqui, olha, tem muito mais metilação, portanto, desligamento da expressão gênica em comparação com esse aqui. E esses animais serão, na idade adulta, completamente diferentes uns dos outros. Ele vai dar um outro exemplo para vocês, que eu não vou entrar em detalhe, porque vocês vão ver depois. Por exemplo, alguns animais já são determinados para ser o alfa ou o que eles chamam de peão.
E aí ele vai ver, por exemplo, o que acontece nesses animais, pegando simplesmente uma célula e medindo metilação ou acetilação, e vão ver, por exemplo, que esse aqui é mais saudável, come meme, etc. E também o nível, ou percentagem de metilação é diferente desse. Ou seja, esse tendo mais. Ou seja, esse animal aqui estará numa situação de escala social inferior, já sendo determinado antes pelo que... Da mesma forma que uma abelha, ela não nasce para ser rainha. Uma abelha, vocês sabem que na realidade depende do que ela alimenta, que é chama de geleia real, que vai determinar que uma abelha desenvolva para ser rainha e tem uma vida completamente diferente, mas de origem elas são absolutamente iguais. Vocês vão ver Moshe Zif falando um pouco do que aconteceu, por exemplo, já que não se pode fazer experimentos em humanos, Deus faz experimentos através de catástrofes naturais, mostrando, por exemplo, que a placenta dessas mulheres que passaram por uma calamidade no Canadá, em determinado acidente natural, no momento que elas estavam mais ansiosas ou menos ansiosas, isso pode ser medido, inclusive, pela taxa de metilação. De modo que aqui está traduzido, se nós podemos programar os genes, isso é uma pergunta do Moshe Zif, se nós podemos desprogramá-los, é aí onde eu gostaria de que vocês vissem um trabalho fantástico, que será apresentado no vídeo que eu vou mostrar para vocês, onde ele faz esse experimento com ratos dependentes de cocaína, e como ele pode desprogramar o rato para que ele deixe de ser dependente de cocaína. Ou seja, isso mostra para a gente uma perspectiva muito positiva nessa, eu chamo de revolução, que é representada pelo estudo da epigenética. Ok, mais alguns minutos para mostrar para vocês. E onde é que está a escola nisso? O que nós podemos fazer? A outra coisa que eu fui foi buscar nessa pesquisadora aqui, que é Charlotte Cecil, ou seja, eu fiz uma outra viagem, só que a outra viagem foi um prêmio, foi exatamente para apresentar os resultados da nossa, que nós encontramos na escola, mas antes disso, uma parte dos resultados nasceu de ter lido esse artigo sobre abuso na infância e negligência na infância de Charlotte Cecil, que inclusive está aqui representada, é uma pesquisadora que não é só bonita, ela é fantástica, trabalha com desenvolvimento infantil, mostrando que abuso emocional, nesse estudo dela trabalhando em Londres com pessoas de 17 a 24 anos, é muito frequente, teve em torno de 48%, negligência emocional também próximo de 45%, de modo que ela chegou às conclusões de que os tipos de maus tratos são altamente correlacionados e ocorrem com frequência. De quem que nós já tínhamos ouvido disso? Do estudo do Felice. Okay? A gravidade dos sintomas aumenta linearmente com o número de tipos de maus tratos sofridos. E dentre os diferentes tipos de maus tratos, abuso emocional é o principal preditor de sintomas psiquiátricos. Okay. E aí então, o que nós fizemos? Nós replicamos esse estudo de Charlotte Cecil, foi exatamente a tese de doutorado de Ana Cristina Matos, que está ali na última fila, que nós replicamos, só que de uma forma diferente. Nós fizemos isso com adolescentes de 11 a 17 anos. E o que nós achamos aqui? Nós achamos dados relativamente próximos ou semelhantes. Abuso emocional como sendo muito mais importante do que se imagina, como um preditor independente. Ou seja, nós quando pensamos em abuso, nós estamos pensando em abuso sexual, nós estamos pensando até em negligência. Mas tenham em mente que o simples fato de ser abusado emocionalmente, você é um incapaz, e para os terapeutas cognitivos, onde é que vai dar isso? Construção de crenças negativas, como vocês viram ali, eu sou incapaz, eu não sou inteligente, eu sou estúpido, ou coisa desse tipo. Ou seja, tenham muito cuidado com o que vocês dizem e repetem com os filhos de vocês. Então, nós achamos aqui negligência emocional na escola próximo dos resultados deles, e os nossos resultados foram além, porque ela não tinha como estudar, por exemplo, violência na escola. Os tipos de maus tratos ocorrem frequentemente, portanto confirmado. Há uma associação linear entre o número de maus tratos e a gravidade dos sintomas que nós encontramos desses meninos na escola, uma escola de Brotas.
Abuso emocional mostrou-se o mais consistente preditor independente de prejuízos para a saúde mental, ou seja, confirmando numa população diferente da de Cécio, o que realmente ela mostrou. E ainda acrescentamos isso: a influência dos maus tratos sobre os sintomas psiquiátricos foi, em parte, mediada pela vitimização provocada pelos colegas. Que nome a gente dá isso? Bullying. Ok, então eu fui apresentar, fiquei extremamente orgulhoso em abrir a sessão anual que ocorre no King's College em Londres. Então eu estou fazendo a primeira apresentação com esse trabalho no departamento. E já os primeiros resultados da nossa intervenção, ou seja, o que o treinamento, digamos assim, para mestre da mente mostra. Nós trabalhamos agora no Colégio da Polícia Militar, já é o terceiro colégio que nós estamos, provavelmente vamos agora para mais 2 da Prefeitura, fazer uma intervenção um pouquinho diferente. O que nós achamos? Nós trabalhamos com 655 crianças. A intervenção foi o treinamento cognitivo processual em grupo. 359 dessas crianças realmente passaram por essa intervenção, enquanto que 296 eles têm uma disciplina que se chama instrução militar, ou seja, então eles funcionaram como controle, ou seja, nós medimos isso aí, mais ou menos metade em relação a sexo. E o que nós observamos? Como essa é uma população que não está deprimida no começo, nós não esperamos que elas melhorem do que elas não têm. Consequentemente, a gente não vai ver depressão, diferença no que ocorre antes, ou seja, basal, e depois. Entretanto, teve alguns parâmetros que nós vimos e que foram importantes. Por exemplo, ansiedade, pelo score de um questionário que mede a ansiedade, todos esses aqui, que é o RCADS. Então, vocês vão ver aqui que a diferença foi significante, bastante significante, quando você compara antes e depois. E essa diferença se mostrou também, para aqui que está em negrito, para a ansiedade de separação, para a ansiedade generalizada e para problemas internalizantes, que é nada mais, nada menos do que a soma desses dois aqui. Mas, na realidade, essa diferença estatisticamente significante foi mais por conta da ansiedade do que da depressão. O fato é que existem 3 tipos de intervenção preventiva, e eu estou terminando já, que a gente pode fazer. Ou seja, existe a chamada intervenção universal, você pega todo mundo e ensina, foi o que nós fizemos. Nós passamos o semestre inteiro fazendo essa, digamos assim, aplicando essa intervenção para as crianças. Mas existe um outro tipo de intervenção que se chama seletiva. Você vê os fatores de risco e aplica a intervenção também preventiva, mas naquelas pessoas que já têm algum tipo de risco. E tem a indicada, que é o indivíduo que já tem algum tipo de sintoma e você atua nos sintomas. Como os estudos têm mostrado, e a nossa experiência nas escolas é que talvez esses resultados sejam muito melhores se a gente fizer a intervenção seletiva, ou seja, para quem precisa, porque tem, digamos, fatores de risco. Isso é o que nós vamos fazer a partir do próximo ano. Ou seja, nós não vamos fazer já generalizado para a sala inteira, até porque a gente sabe o quanto é difícil, porque crianças desmotivadas, elas conseguem desmotivar os outros. Talvez os resultados pudessem ser melhores aqui. Ou seja, isso foi o que fez esse trabalho impossível na escola pública. Isso foi o que fez com que nós escolhêssemos em seguida o Colégio da Polícia Militar, porque pelo menos disciplina existe. E então nós pudemos fazer isso numa condição que eventualmente tenha permitido a pesquisa em relação à intervenção. O que nós vamos fazer agora é justamente uma intervenção seletiva, ou seja, quem tem fator de risco e aceita, o que implica na realidade em turmas menores e consequentemente a gente possa fazer algo que está entre terapia e treinamento. E isso é o que a gente vai começar a fazer a partir do ano que vem. Eu tinha deixado esses slides do Moshe Zif por aqui, explicar um pouquinho, porque eu não tinha certeza se nós conseguiríamos mostrar o vídeo. O que eu quero saber agora é se nós temos 15 minutos para mostrar esse vídeo, porque eu acho que ele é impactante. E aí eu vou querer saber de vocês. Ou seja, eu já expliquei mais ou menos qual foi o estudo que ele fez, mas ouvir Moshe Zif nessa palestra talvez seja interessante. De qualquer maneira, eu já terminei a minha apresentação. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais disso, nós temos, na realidade, um site onde vocês podem buscar
informações, inclusive sobre cursos, já que Neander fez um pouquinho de propaganda. Nós também oferecemos curso online, e mais online agora do que presencial. E o que tenho observado é que esses cursos online não têm nenhum prejuízo em relação ao presencial, pelo que nós estamos vendo. Nós temos uma aluna aqui do curso online, não sei se ela confirmaria essa minha impressão. Confirma. Ok, vamos dar uma olhada então no vídeo. So it all came to life in a dark bar in Madrid. I encountered my colleague from McGill, Michael Meany.